Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellington, um podcast que a gente fala sobre carreira, vida pessoal, desafios e hoje tem histórias de superação também. Antes de eu apresentar o meu convidado, obviamente, né, que eu sempre esqueço de pedir, então, por favor, vai lá, né, se inscreve, compartilha, dá like, manda pro amiguinho. Sempre vai ter uma história aqui no Pod Wellington de carreira que vai estar aderente ao que você busca, né, seja onde você estiver. Hoje a nossa história aqui é a gente falar de pessoas e desenvolvimento humano e eu trago para vocês aqui o Carlos Borges. Seja muito bem-vindo ao Pod Wellington. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar de pessoas, de coisas que eu adoro, né, Hum. falar sobre liderança, falar de pessoas, né, Pessoas é bem muitas interessante. mudanças que aconteceram também, né, mas enfim, a gente vai falar sobre A sua isso. história é interessante, né? O que me chamou um pouquinho que a gente eu conheci o Carlos num treinamento, que essa é a nossa vida, né? Sim. Estudar, fazer Lifelong treinamento. learning, né? Total, né? Total, Verdade. continuar, né? E aí ele falou uma palavrinha-chave lá, liderança tóxica. Falei, preciso ouvir isso. Então, Carlos, antes da gente falar sobre a sua carreira, se apresenta para a galera, né? Questão curricular mesmo, de onde você veio, papai, mamãe, origens. Vamos falar o pessoal primeiro, né? Isso, de ser humano, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo. ZN. Região de Santana, Zona Norte. Eu acho que quem nasce, né, na Zona Norte acaba não saindo. Mesmo morando, mesmo trabalhando fora, assim, longe na Zona Sul, viajando bastante, eu acabei voltando para Santana. Eu sou da ZL, né? ZL é nós na fita, também, né? Não tem jeito. Mas é exatamente isso, assim. Quem é da Zona Leste gosta muito. E quem é da Zona Norte gosta muito, né? Quase que tipo, não vou sair, aquela coisa. Pode até ir e voltar, mas acaba ficando, mesmo né? Mesmo a distância, né? Às vezes, na época, nossa, a distância, mesmo em carro, né? Em quilômetros menores, é 1h30 de todo dia, né? Na época era só presencial também, não tinha essas vantagens que tem hoje em dia no online, né? Mas enfim, então... Era a desvantagem, né? Enfim. 23 de maio, aquela coisa. Berrine, aquela... Berrine, né? Marginal, né? Enfim, então... É sempre essa... Acho que o recorde que foram de 3 horas de viagem. Meu Deus. Mas era véspera errado também, então eu fui teimoso. Eu não, na verdade foi minha esposa que falou, não, tem que sair daqui agora, 6 horas da tarde. Meu Deus. Sexta-feira, véspera de feriado, que era segunda-feira, feriado. Aí demorei 3 horas de viagem. 3 horas no trânsito. Você imagina como eu cheguei. Acabado. Acabado, estressado. Então, assim, você acaba até o fim de semana. Até o fim de semana atrapalhou um pouco, vou ser bem honesto. Caramba. Enfim, então, assim, não compensa, né? Então, às vezes é muito mais fácil você fazer uma coisa, né? Às vezes você vai lá... Abrir mão, né? Abrir mão de três. Não vale a pena. É verdade. Não vale a pena. A gente está muito preocupado. E hoje em dia também, a gente vê no trânsito, né? As pessoas estão cada vez mais se enlouquecendo aí, né? Fazendo atitudes aí, um fechando o outro. Né? Nossa, enfim. Desesperador, né? E xingando o outro que não faz sentido nenhum, né? Enfim, então a gente olha como é que você lida com os aspectos, né? Que é sempre importante. Aí. Nunca o desenho do Pateta foi tão real, né? É verdade. Lembra daquele desenho do Pateta, quando ele entrava no carro? Ele virava um monstro, assim, né? Tem vários exemplos aí da área de quadrinhos aí, né? Putz, Gilbert, enfim, tem um monte de exemplos aí que tem aí, né? Tem razão. Mas assim a gente fala que como que cada um, é importante que como você entender como você lida, né, com as tuas emoções aí, que não é fácil lidar, né? E a gente vai começar a falar do tema da liderança, né? Vai chegar lá. Isso, E aí você é Zona Norte, estudou escola particular, pública? Escola particular, sempre oportunidades. Isso. Mas sempre quis ser independente, né? Então, já comecei a trabalhar aos 14 anos, já fui office boy. Certo, eu também, eu comecei a trabalhar com 13 anos também. A nossa época, eu acho que E naquela época, assim, não tinha o Waze, né? Não tinha imagina! GPS, né? Era o guia. Assim. Era aquele guia... pesado, livro né? Pesado, que você tinha que saber que não tinha tanta parte de ônibus e metrô como tem hoje. Hoje você vai a qualquer lugar, hoje está muito mais avançado, né? E tem integração. Tem integração, trem, metrô, enfim, né? Naquela época você demorava bastante, assim, conheci bastante a cidade. Então essa foi grande vantagem aí, né? Conhecer os deslocamentos, saber se virar sozinho também, né? E naquela época eu trabalhava no escritório de advocacia, né? E eu tinha um sonho que eu queria ser advogado. Né? Lógico. The Basic, né? Mas assim... Quase o ambiente não estava te influenciando. Mas o que é bom é o seguinte... Como você convive... Por isso que eu falo sempre para os mais novos, que eles têm que ter uma experiência profissional, Sim, né? Concordo.
E naquela época eu vi claramente que não era o que eu queria. Você olhava... Eu vi na prática que as coisas sério? que para mim não estava totalmente desalinhada. Então, Que assim, bom! então ainda bem que foi bom, porque essa é a parte positiva, né? Quer dizer, às vezes você tem a oportunidade de identificar antes de repente eu estava lá, eu ia estudar, porque geralmente o jovem não sabe o que é. É, lógico. Tem essa classe de estudar e tem É natural. aquele vislumbre, não, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, quero ser alguma coisa, enfim. E naquela época você vê o dia a dia, na prática, o dia a dia, como é que era. E falar, pô, isso não é para mim, não é para mim, não é isso que eu quero, né? Fora as coisas, assim, algumas coisas e meninão de ainda, integridade, né? Que para mim era uma coisa um valor muito alto naquela época, né? Você vê como lidava com os clientes, enfim, a gente acaba vendo... Né? Coisinhas não tão legais. Não tão legais, você sabe, como toda advocacia tem um lado bom, tem um lado... tudo, né? como Jung, né? Luz e exato, sombra. Então, assim, mas, enfim, então, para mim, foi uma decisão aí, enfim, aí também, como... não sabia muito a decisão. Eu gostava de computador. Vou fazer engenharia. Sério? Aí eu resolvi fazer engenharia eletrônica. Eletrônica, tá. Só que assim, né? Eletrônica, mas nunca pratiquei mesmo, né? Então, aí eu tive a oportunidade de participar, de fazer estágios, né? Isso que é interessante, você ter essas experiências, né? E entrei em empresas multinacionais e telecom. Então, como eu comecei com Ericsson, né, depois Siemens, então a cultura mais europeia, né? E depois fui completamente para a área de telecom, de tecnologia, de área de TI. Tá. Aí também trabalhei em multinacionais, temos de boas programação? oportunidades. Não. Tá. Mais uma parte, a venda consultiva, uma venda mais técnica, mas a venda consultiva. Né? Sei, uma sempre consultoria. Apoiando parceiros, né? Olhar como o produto ou serviço pode se adequar ou alinhado com os serviços de um parceiro, um integrador, e como é que fazia uma venda para um cliente final. Então, tipo não faz uma venda direta. Tipo um RP da Não. vida? Não chegava a ser? Aí tinha vários, né? Assim, tinha vários, mais hardware, às vezes, no começo. Tá. E depois eu passei para software. Então, tá. primeiro era Cisco, depois Microsoft. Então, sei. Você começa hardware e software, enfim, é que você começa a ter as duas formas. Mas, enfim, sempre mais na área de parceria, né? Como ajudava o parceiro, né, a usar os nossos produtos, né, produtos que eu representava, e como que ele ajudava ele a vender para o cliente final dele, né? Então, é sempre esse apoio aí, né? Você fazia, tipo, uma consultoria de venda e um pós-venda também, né? Acompanhava quase, sempre, né? também acompanhava. Porque não deixa de ser, não né? Deixa de você ser, tá ali. Você tem que ajudá-la a usar também, não só vender né? e sair fora. Porque eu lembro, teve uma época que eu dei aula de sistemas de informação, e aí uma das disciplinas lá falava sobre ERP. E aí, muitos artigos científicos que a gente lia, e aí você acaba lidando com o pessoal que trabalha, né, na sala de aula, os alunos, e eles falavam, professor, o problema não é vender, é o pós-venda. Exato. É você lidar com a frustração do cliente que a gente falou que o sistema ia fazer e quando vai implementar ele vira uma loucura, né? Sem dúvida. É que nem o SAP, né? O SAP também é uma loucura também de colocar também. Depois também, depois a gente vai chegar mais detalhado, mas assim, o que eu falo muito, que assim, na hora que você implementa qualquer mudança, no final das contas, não é sobre tecnologia. É sobre pessoas. Pessoas, né? E aí, obviamente, em toda empresa tem o que a gente chama dos inovadores, né? Que, vamos lá, é o primeiro que quer inovar, quer estar na frente de todo mundo, né? Tem o que a gente fala como é que chama? Dos followers, né? Os que vão seguir o outro, né? Ou seja, se o outro for, eu vou também, sabe assim? Deixa ele errar, Deixa ele primeiro lá na frente e tal, mas eu vou depois. E tem os que a gente fala que é os que roda presa, né? Aquele que rema ao contrário, que é os detratores, né? Então, a gente sempre olhar esses aspectos, a gente acha que é fácil colocar e realmente tem muitos benefícios, né? Hoje, cada vez mais a gente está falando de inteligência artificial, um monte de coisa. A tecnologia ajuda muito, né? Mas se você não está ciente dos impactos que vai ter em cada departamento, nas pessoas, e quais são essas pessoas e o que fazer elas para motivá-lo a implementar uma tecnologia nova, ou qualquer tipo de mudança, a probabilidade de dar errado é muito alta. Ou atrasar muito mais do que você esperava. Não, nem me fala. Vários PMUs que, meu Deus do céu. E aí, beleza, você trabalhou nessas empresas. Sim, e depois? Então, aí acho que deu uma crise
de identidade. Existencial? Crise existencial. Ai, que legal, adoro crise existencial. Eu não sabia. Eu tenho várias. Assim, né, tava quase chegando nos 50, então assim, tava assim, pô, já tinha atingido tudo, né? Eu já conheci vários países, viajava para o mundo inteiro, enfim. Então tive muita oportunidade, né? Eu cheguei um pouco e falei, e agora? Qual que é o próximo passo? Né? O que eu vou fazer? Puxa vida, né? Pô, já atingi muitos objetivos e tal, né? Até pessoais, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas enfim, eu cheguei, eu não sabia o que fazer. Sério? Você chegou a aposentar alguma coisa? Não, tá. Mas eu tava assim, né? O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? E, pô, não é que a questão da empresa era ruim, pelo contrário, uma empresa excelente, muito boa, não era nada disso. Bom, mas aí resumindo a história aí, né? Lá dentro da empresa que eu estava, na última empresa que eu estava, encontrei um diretor, ele falou, não, olha, pelo que você faz aqui e tal, você ajuda, né, vários parceiros e tal, tem um lado mais consultivo e tal, acho que você tem um bom um potencial para fazer mais ou menos o que eu estava fazendo, né? Aí eu falei, pô, legal, né? Aí ele falou, o quê? Fazer coaching. Eu falei, você tá brincando? Eu? Engenheiro. Você sabe que eu odeio engenheiro, né? É uma raça pra mim. Pois é. Depois eu explico. Vê, um cara que tem um perfil mais técnico, tudo, né? Exato, exatamente por isso. E naquela época também, né? Não conhecia, né? E aí era ignorante, confessando que era ignorante. E assim, eu era que nem a grande maioria hoje em dia, que é muita conotação pejorativa, né? Imagina, eu vejo aqueles caras mediáticos lá, né? Faziam palavras mágicas lá e achava que aqui, né? Enfim. E aí eu falei, não, isso não é pra mim não, né? Mas só que o cara insistiu, né? Eu acho que você era o mais humano da área. Olha só, né? Mais ou menos. Se você achava que você não era, imagina como que era, Não, mas não né? foi fácil essa transição. Aí né? Então, assim... É aquele convite que você não pode negar? Mas assim, primeiro falei assim, bom, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então... Manda aí. Deixa eu voltar um pouco da história, fazer uma retrospectiva, que é o que eu esqueci de... Eu também antes disso, antes de chegar nesse ponto, eu também falei, poxa, acho que eu queria ser empreendedor. Botei na cabeça que queria empreender, porque é uma coisa que eu não tinha feito ainda. Que bom. Né? Bom, legal, tá bom, decidi. Tá, eu botei na cabeça isso. Aí eu falei, mas o quê? Bom, aí é o segundo passo, né? E aí comecei a ver franquias, né? Putz, seria mais fácil, né? Poxa, tá tudo bom, tu não precisa acordar do zero, né? Enfim. Aí fui fazer várias empresas, vários, né? Enfim. Até corte e costura eu fui ver. Falei que não tinha nada a ver. Bom, resumindo a história, não gostei nada, não tinha nada que me chamasse atenção, né? Aí eu falei, bom, eu sou um cara mais de tecnologia e tal, e naquela época tava muito, eu acho que já tinha, mas enfim, mais startups, tal. Falei, pô... É verdade. Pô, de repente pode ser alguma coisa de startup, pode ser um negócio bacana, né? Deixa eu ver. Aí eu fui pra fonte, né? Quer dizer, fui lá no Vale do Silício, aí contratei uma empresa lá para ficar lá, fiquei 2 semanas lá. E tive várias reuniões com várias empresas que me deram, pô, de repente pego uma empresa que está começando e trago para o Brasil, né? Tecnologia é uma coisa que eu gosto, mas não vi nada que, né, alinhasse e tal, né? Aí sim, falando agora com o diretor, lá falando, não, você tem que fazer coaching. Eu falei, caramba, não é possível, não, né? E eu tinha uma resistência, claro, muito alta, mas ele insistiu, né? E ele insistiu, eu falei, puxa, tá bom, um cara sério, o cara é diretor da empresa. Não, um cara, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Bom, vamos ouvir o que ele está falando, né? Então, talvez ele tenha uma lente que você não consegue ver não conseguia ver o seu talento. E às vezes aquela história, né? A tendência natural, hoje eu sei falar isso, que eu falo, a nossa tendência da negação, né? É, total. E a minha naquela época era total, imagina. Carlos. Que isso, né? Negação total, né? Hoje eu, claro, naquela época eu não tinha essa clareza. E aí eu falei, bom, tá bom, vamos ficar aberto, né? E aí eu falei, bom, ele insistia, então vai falar com os clientes. Né? Faz o due diligence que a gente fala, né? De falar com as pessoas e tal. E realmente eu falei com as pessoas, falei com os clientes, e a grande maioria falava de uma forma tão empolgada, tão entusiasmada, nossa, o processo me transformou minha equipe, transformou a empresa, né? Todas as empresas cresciam, então, sabe? Então, aquele entusiasmo, eu falei, cara... Pô, nem eu sabia. É isso que eu quero, né? Pô, você fazer é como se fosse uma contribuição, né? Não é só dinheiro por trás, né? Enfim. Então, eu falei, pô, legal, né? Tá, legal. E aí comecei esse processo aí,
né? Claro que depois veio a pandemia, veio uma série de coisas, ajudei vários empresários nessa época, tudo. E também depois eu acabei fazendo muito mais o coaching empresarial. Comecei mais nessa área, mais empresário e tal, né? E depois eu fiz um treinamento muito mais específico, muito mais abrangente, muito mais profundo, que é do padrão que eu chamo, que eu conheci também, o que é realmente o coaching, né? Que é o Internet Coach Federation, que é a ICF, né? Ah, tá. E aí o padrão, padrão de valores altíssimo, você tem que fazer um treinamento grande, né? Ser certificado. Tem certificado, não só no Brasil, como fora. Então, se é avaliado aqui, se for aprovado aqui, se é aprovado lá fora também, aí depois você recebe o selinho. Então, para mim, foi uma baita transformação. Muita. Né? Acho que ajudou muito mais, aprofundou muito mais no processo, né? De coaching com os clientes. Então, acho que ajudou muito, que aprofundou muito mais, né? Eu diria que eu fazia muito raso, né, antes, agora eu estou muito mais profundo no processo. Então, para mim, foi também um divisor de água. E não foi fácil para mim também, viu? Muita mentoria, Sério, recebi muita mentoria, muita coaching, levei muita pancada. refaz tudo, refaz. Assim, é o que eu falo, né? Nada é impossível quando você está determinado, né? E você tem foco e disciplina, que é outro ponto que a gente vai falando sobre isso. E você... Então, assim, só para eu entender. Então, hoje você é um coach certificado pela ICF. Sim. Então, você foi lá, tal, e aí hoje... como é que eu posso dizer? Você... Porque, assim, o coach no Brasil, ele foi distorcido, Totalmente né? por isso, exato. Então, é uma judiação, né? Porque quando a gente fala que é coach ou que tem formação, que nem eu tô fazendo psicologia agora. Então. E aí, nossa, o pessoal tem pra verdadeira paura. Mas eu falo, não, gente, eu que já passei por vários caminhos e sou coach também, eu tenho formações, não sou ICF, mas eu sou coach também. Mas assim, eu costumo, geralmente, quando o pessoal vem, né, com essa questão, eu sempre falo, gente, o coach ele é um método que a gente aplica. Não tem como comparar um processo de terapia, de uma psicanálise ou de uma psicologia, de acordo com a sua linha teórica, são coisas totalmente diferentes. É que a forma como foi colocada no Brasil, e aquela chuva de coisa que teve... Foi muito midiática, né? Porque lá nos Estados Unidos, todo mundo faz coaching, né? Então, lá é muito sério. Inclusive, muito se a gente for analisar, vários MBAs de grandes instituições, né, internacionais colocam, né, para os executivos... Processo de coaching, não é? Processo de coaching. Então, eu sinceramente... E aqui é muito pejorativo. É claro, tudo tem os seus níveis e padrões, por isso que também acaba prejudicando, né? Mas acho que já está começando a melhorar aqui no Brasil, já tem alguns já começando aqui. Baixou aquela leva, assim, né? Então... Porque a gente fala muito, né? Acho que as pessoas cada vez mais estão treinamento técnico, mas não adianta isso. Hoje em dia, cada vez mais, na hora de, principalmente quando a gente fala mais para liderança ou empresário, é o que a gente fala, mais cuidar da inteligência emocional e como cuidar das pessoas. Né? E você sabe, vou pegar um pouquinho, vou puxar um pouquinho essa questão de treinamento, né? Por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vou dar treinamento em empresa, hoje em dia presencial. Por quê? Eu vi as áreas de treinamento das empresas praticamente diluir. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu ainda estava no banco e tal, e aí quando começaram a reestruturar a plataforma lá, né, eram nada mais do que link do YouTube. Juro. Ou se não, pegavam todos os colaboradores, como fizeram comigo também, grava aí a sua atividade, ou você dá, como eu dou palestra, dá uma palestra aí, né? E aí fica uma coisa, não é que é ruim, porque cada um tem a sua, o colaborador tá lá, tá despendendo até a imagem dele, né? O investimento dele também. Ele vai ficar lá, ele vai sair da empresa, como os meus treinamentos ficaram lá, tal. E a questão é... E aí eu lembro que quando... Aí tinha lá, trilha de desenvolvimento. Sei lá, tudo era de cientista de dados, né? A moda era cientista de dados. O inferno, aquilo dali. Tudo você tinha que fazer. Aí, A1, Advanced de não sei o quê. Sabe aquelas coisas assim? E era assim, por exemplo, você fez o curso, aí eu fiz também. Só que eu fiquei com dúvida. E aí, Carlos, sabe aquele tal coisa? Aí a pessoa fazia assim, segue o link. Nossa. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? E não é para menos que o mundo corporativo tá doente. Exatamente. Não é para menos, entendeu? Porque assim, quando eu vejo, eu falava assim,
Meu, quantas vezes eu, tipo assim, no Teams, oi, tudo bem? Eu tô com uma dúvida em tal processo, não sei o quê. Eu não sei se é porque eu sou professora, então eu gosto de ensinar. Eu falava, vai, compartilha comigo a tela. Que é tonta, né? Compartilha comigo a tela. E aí ela, ai, obrigado, não sei o quê. E aí, às vezes, eu ia pedir ajuda para aquela mesma pessoa e ela falava, ó, segue o link. Gente, até hoje, quando isso acontece, eu falo, segue o link. E eu falo, gente, cadê a humanização? Então, e aí, o que tá acontecendo? Eu vou colocando as minhas frustrações aqui. Tá. A pessoa entra na empresa, ela vai lá, oh, que legal, consegui. Aí vem o kit on-board, tudo bonitinho, mochila, caneca, agenda. Até chegar o e-mail dela e vir, faça todos esses treinamentos. Segue o link. E aí ela vai ficar uma semana aprendendo atividade, ou até mais, para poder fazer aquele monte de treinamento que, na boa, dependendo, ela não vai. E eu lembro, você deve ser da época que a gente ia fazer treinamento presencial e ficava um mês. Ah, é caro. Gente, eu sei de tudo isso, tá? Eu sei de tudo isso. Não é a questão... Aqui a gente tá falando de gente. E a gente ficava pelo menos um mês, né? De treinamento, ou sentado com alguém. Ou pelo menos 2 semanas. Ou 2 semanas para alguém te ajudar. E eu acho que isso humanizava mais. E as pessoas erravam menos. E aí, o que acontece? A galerinha jovem, dado todas as críticas que todo mundo faz. Só que assim, a pessoa nunca trabalhou. Tá começando o trabalho. Não sabe lidar com a questão política, diplomática que você tem que ter dentro de uma estrutura organizacional. Aí segue o link. Esse mundo ele já conhece, ele vai pondo 2 vezes e vai deixar lá. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que se perdeu muito isso, sabe? Dessa parte de desenvolvimento humano. E eu acho que a gente está pagando um preço. Assim, eu não quero menosprezar os treinamentos também. Acho que todo treinamento, de certa forma, você tem um valor. Não, eles são ótimos, mas eu acho que tem que ter apoio. Então, mas tem outra coisa um pouco maior que eu sempre faço a analogia do regime. Todo mundo sabe que precisa para emagrecer. Tá. É verdade. Tá. Todo mundo sabe. Né? Só que, às vezes, para algumas pessoas, não é uma solução técnica. Ou seja, eu vou emagrecer, vou fazer dieta, vou fazer exercícios, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, eu diria que menos de 20%, é um problema técnico. Ou seja, se ele faz lá, vai nutricionista e contrata um personal trainer, ele vai lá, ele tem foco e disciplina, e acabou, resolve e acabou. Mas mais de 80% das pessoas, grande maioria, não eu chamo de problema adaptativo. O que é problema adaptativo? Que a pessoa não sabe o que está acontecendo por detrás. Eu concordo. Porque tem eu já estive emocional aí que ninguém sabe. Nesse contexto. Às vezes a pessoa, muitas vezes, está com ansiedade e vai tentar comer mais, ou quer agradar, não sabe dizer não para as pessoas. Então, é entender cada pessoa. Então, eu falo, cada pessoa, cada indivíduo é um. E a gente tem a tendência, né? Pasteurizar, né? Olha, eu falava que eu tenho uma... Depois a gente vai contar um detalhe, mas assim, quando eu fui líder também, eu queria que todo mundo fosse clone mesmo. Eu queria ser do mesmo jeito. E vamos falar disso? E não funciona. Vamos falar disso, né? Que eu acho que é interessante isso daí, né? Porque quando a gente se conheceu, você falou da questão de você era um líder tóxico. Sim, pois é. E aí meu gatilho ativou, porque minha última liderança foi horrível. Foi uma liderança tóxica, que eu fiquei doente. Foi péssimo para mim. Acho que eu não quero que ninguém passe pela experiência que eu passei, de verdade, assim. Não me desenvolveu como profissional, muito pelo contrário. Então, eu não desejo isso para ninguém. Um burnout, muito obrigada, entendeu? Sem dúvida, acho que está cada vez pior isso. E aí, quando eu te ouvi, eu falei, cara, eu preciso ouvir alguém que já foi que nem os carinha lá que... E o pior é que estão lá e ganhando muito bem, obrigado, boa tarde, entendeu? E aí, me conta, como é que pensa essa pessoa? Porque eu preciso entender. Mas não foi da noite pro dia, né? Agora é fácil, né? Agora que eu fui outro lado, é fácil ter clareza para isso. Mas naquela época, não. Você não tinha? Não tinha nem consciência. Bem, enfim. Não tinha essa consciência da clareza, né? E eu achava que eu estava fazendo certo, né? Eu imagino. Isso que eu falo, muitas vezes... espero que seja isso. E que geralmente acontece. Às vezes, a grande maioria das pessoas, a empresa, o que elas fazem? Tem um profissional que é excelente profissional, ele tem técnico, resultados, né? Geralmente tem um perfil técnico, um excelente vendedor, excelente tal coisa, né? Enfim, e ele é promovido para gerenciar pessoas e não é preparado para isso. O teu caso foi igual? Foi o meu caso.
Pô, legal. Então, a parte que eu fazia, só que eu fazia de um jeito. E eu queria que todo mundo fizesse do mesmo jeito. E obviamente, eu tenho um modo operandi que deu certo para mim. Uhum. Então, por exemplo, eu era workaholic, eu tinha foco, eu tinha disciplina, né, é quase um trator. Só que tem gente que não tem o mesmo... Eu e você e eu, então, a gente não ia se dar bem. Então, para algumas pessoas até funcionava, para outras pessoas não. Sim. Então, o que eu falo, não adianta você tratar as pessoas da mesma forma. Tem pessoas que são mais sênior, mais maduras, tem mais experiente, outras menos. Uhum. E você tem que... Né? E também não pode tratar, quando a gente fala do líder, né? Que a gente fala muito, né? Às vezes ficar em cima dele, porque muitas vezes eles são inseguros, né? Ai, que delícia ouvir isso, porque eu já tinha percebido isso. E aí, o que eles fazem? Eles fazem, né, eu falo, o terror do microgerenciamento. Principalmente para pessoas mais novas, tudo bem. Cara, ele entrava em e-mail, corrigia meus e-mails, PowerPoint. Sabe o RGB do PowerPoint? Pois é. A cor tem que ser tal. Ele entrava, fazia botão direito, a cor. Eu falava, não, gente, esse cara não tem o que fazer. Então, olha o tempo, né, que ele usa o tempo dele para isso. Tempo verbal. Aí eu tinha que ir lá e falava, não, este tempo... Sabe aquela coisa de você trocar e-mail com isso? Quanto tempo foi investido nisso, né? Claro que não é... Claro que a qualidade da entrega é importante também. Não, mas peraí, né? Mas tudo tem o seu limite. Vamos desenvolver pessoas, né? Pessoas. E como você ajuda ou faz o microgerenciamento? Por isso que a gente fala muito da comunicação. É impressionante. E a comunicação, como você comunica com o outro, e cada um percebe de uma forma diferente, aí que esse é o grande desafio da grande maioria das pessoas. Porque ela comunica da mesma forma para todo mundo. E era o meu caso também naquela época. Eu comunicava da mesma forma com todo mundo, né? E você era o não rei. Funcionava, né? E você era o cara, né? Mas assim, aí eu usava o crachá. Exato. Total. Autoridade, o crachá. A síndrome do pequeno poder, né? Exato. E às vezes, aí no final, você tem um pouco de insegurança também. E aí? Sim. Como é que você está evoluindo em relação a isso? Não né? tá. Aí você não está evoluindo. E pelo contrário, você está inclusive prejudicando. Às vezes até tem resultado em curto prazo, mas você não tem o que eu falo de longevidade, da perenidade. Né? Então, muitas vezes eu vejo agora líderes... não, mas eu tô aqui, o resultado, tá, mas quanto tempo você vai conseguir manter esse resultado? É só pro bônus. É só pro bônus. Exato. E cada vez a pressão tá cada vez maior. Pressão por tempo, porque hoje, né, a gente tá vendo um mundo cada vez mais complexo, mais dinâmico, e obviamente os líderes estão cada vez mais pressionados, mais pressionados, porque tem que lidar com uma série de coisas. Uhum. Tem um problema que a gente está vendo aí acontecendo, né? O problema do intergeracional, ou seja, novas gerações, né? Equipes diferentes, né? Aí os mais velhos, mais experientes, não tem paciência para ensinar os mais novos, e os mais novos não querem aproveitar a experiência do mais velho. Verdade, né? Ele fala, não, quero fazer do mesmo jeito, quero inovar. É importante também, claro. Então, como é que eu junto a vantagem, a inovação, o dinamismo do jovem e aproveitar a experiência, a maturidade do mais velho. Né? É verdade. Então, como é que eu junto isso para que seja bom para a empresa como um todo, para a equipe? Porque a gente tem que ter elementos na equipe diferentes. Nossa, eu adorava tratar com os meninos de desenvolvimento de TI, sabe? Porque eu sou aquela que desenha a arquitetura do sistema e falava assim, tipo assim, eu sou aquela dá pra fazer isso aqui. Aí eles vinham e falavam assim, a gente tem limitações. Exato. E eu falava, mas o que dá pra fazer? Não, dá pra fazer isso. E aí a gente colocava, né? Então eu não tenho problema realmente de lidar com essa questão. E quando que o senhor virou essa chavinha, Carlos? Eu acho que olha... Apanhou bem? Apanhei pra caramba. Ai, que delícia. Apanhei pra caramba. Eu tô me vingando em você. Eu acho que a mentoria do treinamento que eu fiz, né, com pessoas extremamente capacitadas. Ai, que legal. Aí, né, de pessoas... Que não é possível, gente. E aí, pelo padrão da ICF, né, a ICF dá muita... Então, acho que ajudou demais aí todo esse processo de aprofundar tudo, né. Então você buscou. Mas te incomodou? Te incomodou em algum momento? Lógico. Opa, qualquer mudança, qualquer... Né, fala assim, mas eu já sou coach, né? Por que eu tenho que fazer uma coisa diferente, né? Não, então, você acha que eu não sou bom assim? Aí você fica sempre na resistência, que né? interessante. Então, e aí entra, se você é coach, você está falando para o teu cliente, que eles têm que ser abertos, disposto à mudança, e você não é.
Nossa, é a congruência no coach Você não que tá ele fala, né? Exato, que eu falo da Primeira integridade. coisa, integridade. Você tem que ter coerência do que você fala. Então você Caramba, fala, opa, Carlos. legal, opa, peraí, gente, calma aí, você não tá sendo. Ah, mas que legal E que aí você você começa. fez essa autoavaliação. É constante, né? A gente fala, né? A Que gente sempre vai legal. descobrir algum ponto cego que você não tá na consciência. Sempre vai disputar uma coisa nova. Mas doeu? Ah, sempre dói, né? Qualquer Mas mudança qual dói. foi a tua... que você falou, meu, não tá legal isso daqui? Ah, eu acho que, primeiro assim, eu acho que o ego, né? Pô, mas eu já fiz um treinamento de coaching, já fiz tal coisa. Pô, não é eu sei possível. tudo. Mais ou menos nessa linha. Então eu falei, poxa, por que fazer mais um disso, né? Uhum. Então, eu sou muito fodão. Alguém tem que testar. Pô, tem uns clientes aqui já falando bem e tal, né? Uhum. E claro, sempre pode melhorar um ponto. Que legal. Não é questão de você ter resultado, não é questão que você, né, tem, né, um crescimento, mas você sempre vai ter algum ponto de melhoria. Que da hora. Por isso que a gente fala do lifelong learning, que pode ser treinamento consciente ou inconsciente. Se você tem a ajuda de uma pessoa de fora, é sempre mais fácil, porque ela vai te trazer perspectivas que talvez você não tinha nem capacidade de olhar. Não, e tá aberto para receber também, né? Por isso que eu falo, tem que estar aberto a receber. E o perfil que eu geralmente atuo, que são perfis de pessoas mais técnicas, são as pessoas mais resistentes. Né? E aí, quanto mais resistente, mais tempo leva o processo. E às vezes até eu falo que, olha, se você não tá, nem começa, porque nem é perda de tempo. Depende do grau de resistência, já nem começa o processo. E geralmente quando você faz consultoria, você faz para as empresas, para a liderança. Eu faço tanto. Então. Tanto faz. Eu faço o que eu chamo. Eu tenho um método que eu chamo líder dual. Tá. O que é o líder dual? Uhum. Eu tenho que falar um pouco de mentoria. O que é mentoria? Deixa eu explicar um pouco o que é mentoria no padrão que eu entendo de coach, né? Então, mentoria é que eu transmito conhecimento. Então, eu tenho uma especialidade em alguma coisa, eu transmito conhecimento. O coach não. O coach é um processo de parceria que ele vai desafiar, vai instigar ele para fazer cada vez ter mais parte de reflexões. Legal. E, claro, inspirar ele a atingir o máximo de desempenho que ele pode atingir, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então, o que eu falo do líder dual? O líder dual ele tem que falar de processos, indicadores, resultados, mas ele tem que saber um pouco despertar. Eu chamo de despertar da consciência. Ele tem que ter autoconhecimento, saber dele. Então, eu falo muito da autoconfiança primeiro, como é que você confia no outro. Que legal. Falo também dos motivadores, e aí sim, entender. Aí, esses pontos, vamos dizer assim, que ele vai descobrir, aprofundar, né? Por isso que eu falo, coaching vertical, né? Sim. Como é que eu vou aprofundar isso, né? De uma forma que ele identifique isso. Pô, é isso mesmo? Aí sim você faz um planejamento, vou atingir aquilo, aí é foco e disciplina. Né? Que legal. O que faz sentido para cada um é um. Por isso que eu falo, não adianta. Eu não acredito no negócio que funciona para todo mundo. Quando eu tô dando aula, geralmente aula de graduação são salas grandes, né? Então, hoje as faculdades é 70, pelo menos, né? Você dá palestra em toda aula, você tá dando palestra, né? Sim. E aí, só que é engraçado, quando você se torna professor, você consegue enxergar numa sala de 70, 100 pessoas, às vezes, o ser humano que tá ali. É muito doido isso, né? E eu acho que numa liderança não é muito diferente, né? Não deveria ser diferente. Porque quando eu escuto muito assim, o colaborador tem que ser multitarefas, ele tem que saber fazer tudo. Então, depende, né? E hoje em dia, fazendo psicologia, o depende é a minha vida. Porque tudo depende do contexto, depende. Exato. Porque assim, e quando a gente não usa as qualidades que aquele colaborador poderia entregar de uma forma muito mais efetiva, você perde um talento, né? Exatamente. Eu acho que isso que eu acho que cabe ao que você faz, né? É por isso que é importante entender. Eu falo também de clima organizacional. Tá falando em voga agora, Great Place to Work e tal, mas como é que isso é na prática, né? Exato. Como é que você está vivenciando isso na posição que você está? Como é que a empresa oferece? Então, a gente faz primeiro um estudo, começa com uma pesquisa, um assessment, né, internacional e tal, para depois analisar individualmente, vai de baixo para cima. Porque às vezes você vai de cima para baixo, não, tá tudo ótimo, o pessoal tá tudo engajado aqui. Não, super, né? Até porque meu turnover é baixo. Tá legal, né? Alguns indicadores até podem estar com uma coisa positiva. Mas estão lá por quê?
porque a pessoa não tem outra opção? Não, tinha um indicador lá, nossa, gente, era ridículo, assim, a secretária fazia reunião com todo mundo da área para passar pano para as coisas do superintendente, do gerente, e aí dava 100% a pesquisa. Então, fora isso, né? Então, assim, por isso que eu falo do individual, faço sempre uma entrevista individual, depois falo de baixo para cima. Isso é legal. Então, eu escuto individualmente cada um, nem sempre a empresa obviamente, tem budget para isso, tem orçamento para isso. É verdade. Mas geralmente eu identifico, faço faço devolutiva individual, faço um mapeamento, faço devolutiva individual, aí depois faço com o primeiro nível da gerência, para depois a diretoria ou talvez até o dono da empresa. Então a gente vai vendo as mudanças que ocorrem. Então tem um departamento A, tem um departamento B, que é a mesma empresa, mas as percepções são completamente diferentes. É muito interessante isso, porque é ser humano, né? Porque é ser humano. Você tá lidando e com também ser humano. são departamentos diferentes também. Assim, o jogo do negócio é diferente. Então, você fala, por exemplo, administrativo, sei lá, o cara que está lá na operação, talvez seja diferente. É verdade. O vendedor talvez é diferente. Então, como é que dinâmica. A dinâmica é diferente. Então, você tem que adaptar de acordo com cada um. E você começa a ouvir as coisas que estão vindo de cada um. Então, é muito bacana a gente ver isso. Aí sim que a gente faz um planejamento para atender a grande maioria. Não é para menos que agora veio a NR1 para tentar amenizar todo esse furdunço aí que você está falando. Porque eu tenho algumas preocupações, tá? Com a implementação da NR1. Para não virar palestra só de gente famosa e ficar fazendo aplicativo. Acesse o aplicativo para a sua saúde mental, sabe? Essas coisas assim. Tenho observações ainda. Acho que a gente ainda está engatinhando muito nas empresas, mas é um caminho. Tem que começar. Olha, tem que começar. Eu vou falar uma coisa que talvez não agrade muita gente. Vai ficar para a eternidade. Porque assim, eu não gosto muito das obrigações. Então, por exemplo, poxa, cinto de segurança. Eu fui obrigado. Assim, eu tenho que fazer. Gente, preservar. Sim, né? sua vida. Sua vida. E cada um precisa disso. Eu tenho que olhar que eu não jogue no lixo, não jogue as coisas. Eu concordo no chão. com você. Precisa fazer isso? Então, é o mínimo, né? É o mínimo de mas coisa, né? Enfim, para chegar nisso, é porque tem todo esse contexto que você está falando para mim. Então, eu acho que... Então, aí olhando esse contexto, eu acho... Será que as pessoas estão fazendo para atender alguma coisa? Com certeza. Então, por exemplo, cinto de segurança. Quantas vezes usa um pouquinho aqui... Solta. Não, tá solto. Só coloca aqui, Só para não levar multa. Só para não levar multa. Mas essa é a minha preocupação. E é a mesma coisa. Então, a gente fala lá... tem o seu... Fala da cultura. Fala, tá sua missão, visão, valor. Tá bonitinho lá, né? Tá, mas você tá praticando isso no dia a dia? E aí fala da integridade. Tá coerente? Ou o pessoal tá fingindo que tá fazendo as coisas? Então, por isso que eu falo que essa é uma das minhas preocupações dentro das organizações. E eu hoje, trabalhando com saúde mental, né, essa coisa toda, quando a gente está falando da NR1. Porque a minha preocupação é só... temos... Como tem ISO, sabe? ISO, essa coisa toda. Temos aqui implementado, a gente acabou. Fala do TIC. Já fiz. Quanto, né? O quanto. Por exemplo, uma das coisas que eu falo, que eu penso assim, né? Olhando, porque eu te falei sobre questão de governança. Eu acho que nos relatórios integrados que as empresas publicam no site, tinha que ter uma parte de pessoas, mas de verdade. E uma das coisas, por exemplo, essa questão que agora vem a NR1, e colocar lá, porque eu, enquanto investidora, eu quero saber como que essa pessoa está lidando com as pessoas lá dentro, porque é o meu dinheiro. Exato. Então, as certificações para pessoas, a questão de etarismo, que está escancarado nas empresas, assim, escancarado para quem sai e para quem está buscando realocação dentro do mercado. Só que aí, quando você olha, tá tudo lindo lá dentro. E essas coisas de programa 40 mais, 50 mais. Gente, se tem programa, já tá excluindo. É verdade. Se tem programa, já tá excluindo. Você me desculpa, porque assim, vamos lá, se eu fui lá e me cadastrei e me inscrevi numa vaga, e a inteligência artificial daqui meia hora me devolve, foi muito bom falar com você, e se tem lá pessoas, tipo assim, no meu caso, analista X, vaga afirmativa para mulheres 50 a mais. Tá excluindo, cara. É verdade. Porque quem tem que se inscrever independe da idade. Então, eu não
não gosto, eu sou muito crítica a essas por isso que coisas. eu entendo o que você falou no começo, eu sempre entender o contexto. O contexto. Será que naquele contexto eu preciso de uma necessidade bem específica? Aí talvez faça sentido. Agora, só fazer o ticket, agora eu tenho que atender uma norma, atender uma coisa. Nossa, isso muito me preocupa, sabe? Então, Pro futuro mesmo, sabe? Porque muitas vezes, quando você faz disso, o grande problema é de falar, é muito comum a empresa, vou contratar uma pessoa excelente aí. Muitas vezes eu vou trazer da concorrência. Isso, é. Só que às vezes o perfil dessa pessoa não está alinhado com o valor dela, não tem o que a gente chama de fit cultural. Isso que a gente faz também, quando a gente faz essa análise, a gente já sabe mais ou menos na cultura o que ela oferece. E se não está alinhado com essa pessoa que está entrando, ela pode ser excelente profissional. Mas a grande probabilidade que ele entrar, primeiro, ele pode se frustrar, o líder dele vai se frustrar e pior, ele vai contaminar a equipe. Vai contaminar. Que é pior e ainda vai falar, não foi para isso que eu fui contratado, né? Aquela coisa toda. É o cara individualista, que na cultura da empresa já tem um espírito de equipe, já tem uma coisa de todo mundo. Então, tem que entender muito como é cada um, se o perfil está adequado para aquele contexto. Então, a gente fala, não adianta. E às vezes a empresa ela pode mudar a cultura ao longo do tempo. Com certeza. Ela pode começar, por exemplo, uma empresa menor e de repente ela começa a crescer, aí começam as dificuldades. Uma empresa compra outra. A gente fala de fusão e aquisição. Esses últimos dias teve 2, né? Então, agora foi da... Eu até tava lendo sobre isso, porque eu trabalho com fusões e aquisições, que foi da... Ai, gente, a Rede Droga... A Raia, mais o não, desculpa, a Redditor, junto com o Laboratório Fleury. E aí eu tava lendo o fit cultural de cada uma, e aí a outra, que era mais o que eu tava na minha vida, no meu dia a dia, que era a TOTUS e a Lynx, que foram contratos que eu cuidei. E aí eu falei, então, cara... totalmente nossa, pra mim, eu comecei a ler assim, eu falei, nossa, e aí o meu viés, né, o meu olhar de gente, né, olhando pro desenvolvimento humano, que é o que você tá falando. E eu participei de uma grande fusão e aquisição, e eu falei, caralho, foi muito assim, tipo, nossa, isso daqui vai dar um... E eu lendo a característica das empresas, é assim... Aí entra, tipo, o teu papel. Como é que... Porque aí tem sobreposição de cargo, é uma briga, né? As reuniões de reestruturação, é aquela coisa toda. E no final das contas, tá cada um defendendo o seu. Sim. E é uma loucura, né? Por isso é importante os líderes entender como é que é o alinhamento dos valores. Exatamente isso, cara. Porque senão, o valor vai ter que perpetuar em relação a isso. Ele pode até mudar alguma coisa ou outra, se adaptar, porque lógico, ele estava fazendo um patamar, ele tem que criar para outro. Sim. Ok. Tudo bem. Mas ele tem que entender depois, e às vezes vai ter que, infelizmente, as pessoas, a gente faz quase uma seleção natural, pessoas que não estão desalinhadas, ela mesma vai pedir para sair. Não, normal. Ok. Né? E tá tudo bem, faz parte. Mas às vezes você tem que tomar uma decisão muito forte, que vai ter que demitir pessoas, ter uma decisão, ter coragem para isso. Coragem. Pessoas que contribuíram muito para a empresa, só que ela não se alinha ao valor que a empresa está criando, uma nova cultura. A nova cultura, né? Mas eu acho que isso é um fluxo natural. É um fluxo natural, mas muita gente se adapta disso, tem dificuldade e demora para tomar a decisão. Isso. E aí, quanto mais você demora para tomar a decisão, eu falo, sempre o problema, ele aumenta. Nem me fala. E muita gente procrastina de tomar a decisão. É porque acha que nunca vai acontecer, né? Tem muito isso aí também, olhando né? um aspecto mais amplo aí, né? A gente toma muitas decisões diárias, né? E muita gente tem dificuldade de tomar decisão. Muita dificuldade. É porque nós não somos criados para tomar decisão, né? A gente teria que fazer outro podcast para isso. É verdade, só que assim... Não é? E a grande faz o quê? Toma decisão emocional. Exato. E aí ele justifica pela razão. Nossa, né? Que coisa horrorosa, para não falar outra coisa. Deixa eu te falar, tava fuçando seu LinkedIn, aí tem uma história lá do seu... Você quebrou seu pescoço? Há 2 anos. Há 2 anos eu Conta. eu tava andando de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, ela é elétrica, né? E eu tava andando, assim, eu tava usando a bicicleta mais como locomoção mesmo, sabe? Próximo e tal, enfim. E só que ela travou. Então acho que o breque tava, sei lá, enfim. Resumindo a história, o breque, assim, travou de um jeito que eu não tive nem tempo de... Geralmente você quebra a mão, né? Porque você se protege, né? Na hora que você cai, né? Eu não tive nem tempo para isso. Foi tão rápido, eu caí de cara no chão. Nossa, cara. Você estava perto de casa? Tava perto. Tá. Bom, aí sorte que tinha gente que viu o acidente e logo chamou, né? Eu fui atendido pelo bombeiro, inclusive, né? Nossa. Foi na hora, assim. E aí já fiquei imobilizado logo no início, né? Já me imobilizaram, já levaram para o hospital, já fui, né, para UTI, né? E aí, obviamente, fiquei... Mas o que eu acho também, que me ajudou vamos dizer assim,
tá aqui na história para contar, né? Porque a médica falou assim, olha, mais um pouquinho, eu estaria tetraplégico. Então, exatamente. Mais um pouquinho não tá aqui para contar a história, né? Caramba. Então, por isso que eu falo, eu coloco lá às vezes, cada ano eu falo, pô, eu tenho que comemorar meu aniversário naquela data, porque realmente foi uma baita diferença, né? E aí, assim, aí eu acho que eu estava muito bem preparado fisicamente. Ah, tá. Né? Então, eu gosto de corrida, né? Corrida de rua, né? Então, já atingi meia maratona e tal, né? Ontem corri uma meia maratona também, enfim. Então, assim, eu estava muito bem preparado, treinava quase todo dia, fazia musculação, treinava corrida 3 vezes por semana, 3 vezes musculação, quase todo dia eu estava fazendo alguma atividade. Então, eu estava muito bem preparado fisicamente, muito bem preparado. Foi o que ajudou. Aí o duro foi pra mim, que é o cara que não gosta de ficar parado. Isso. Ficar parado 4 meses com aquele pescoceira. Aí, obviamente, me ajudou a minha esposa. Minha esposa que foi, nossa... Parceiraça, porque, nossa, imagina, até... Eu não podia, porque assim, qual que é o grande perigo depois? Depois, né, que eu saio do hospital, tal, da recuperação, é você cair de novo, não tem segunda chance. Meu Deus! Então, e eu não gosto de ficar parado. Terrível. Então, você não pode escorregar. Então, por exemplo, para tomar banho, como é que faz? Não, e parece que essas coisas chamam, né? Então, quando você não pode fazer, se né? escorregar ali, eu não tinha, né? Um apoio, né? Apoio lá no banheiro, eu não estava preparado, né? Então, eu tomava banho de cadeira, sentado, lá como eu tava uma cadeira, lá minha esposa que dava banho em mim muitas vezes, né? E então, fiquei 4 meses sem fazer atividade física, que para mim era ruim demais, né? Só que eu era teimoso, né? Não acredito. Eu andava, eu saía na rua, andava, né? Só que aí, olha que interessante, desenvolvi uma capacidade que eu nunca tinha prestado atenção. Tá. Sempre que, como a gente fala, né? A gente começa a desenvolver outra coisa. Então, por exemplo, atenção plena, assim. Eu tinha um cuidado tão grande. Então, qualquer pedrinha... Presença. Eu tô lendo um livro que chama O Poder da Presença. Então, qualquer pedrinha molhado, nossa, eu tinha um degrau, nossa, fiquei com um olhar tão grande, porque se eu escorregasse de novo, tropeçasse de novo, não tinha segunda chance. Então, desenvolvi uma capacidade tão grande, nossa, hoje é incrível, né? E antes eu tropeçava, eu era super até distraído. aquela questão do auto-amor, né? Do autocuidado, que a gente às vezes não tem, né? Autopreservação e atenção. Mas autopreservação, boa. Mas é legal, assim, o que você era antes distraído, o que agora chama atenção. Nossa, você começa a desenvolver outras coisas, né? Como você é privado de alguma coisa, né? Aquela história, não sei se você já viu fazer teste de andar vendado. É horrível. É horrível. Nossa, mas você desenvolve uma capacidade de audição. Nos cursos de coaching. Então, exatamente. Você desenvolve audição. Porque a gente fala muito da escutativa, a gente não está preparado para escutar o outro. É verdade. Né? Então, assim, então para mim foi... Mas fiquei 4 meses com aquele pescoceiro, aquele, né? Como é que fala? Eu esqueci o nome técnico desse. Eu não sei o nome. Mas enfim, passei 4 meses, né? Aí depois, logo eu louco para voltar à corrida, né? Eu já comecei depois, o médico já começou a me liberar um pouco mais, eu fazia ultrassonografia cada 15 dias eu fazia. Para ver como é que estava, né, a solidificação, porque não tem que fazer, né? É o osso, tem que voltar, né? Não tinha pininho, nada? Nada. Caramba, Carlos. Mas eu fazia... Isso é um milagre, então, né? Mas aí eu comecei a fazer, o médico ia liberando, aí eu fazia musculação, fazia fisioterapia e tal, né? E aí comecei, né? E aí, logo em seguida, acho que logo foi novembro, foi em julho. Em dezembro eu já estava correndo a São Silvestre. Meu Deus, que homem teimoso, gente. Não, mas já estava liberado. O médico, né, o ortopedista liberou, tava, eu corri quase 16 quilômetros, fora a subida lá da Brigadeiro, famosa. E eu corri bem. Eu só conheço aquela subida com currículo na mão. Lembra quando a Brigadeiro tinha um monte de agência de emprego, na época que eu estava procurando? Eu lembro que eu subia aquilo dali com aquele monte de currículo na mão. É só isso que eu lembro. E eu falo, dessa né? Subida. Quando eu falo de superação, que nem assim, a primeira vez minha esposa, não, você não pode... Né? Aí a gente alugou uma câmera hospitalar. Falei, pelo amor de Deus, é horrível aquele negócio. Terrível. Aí eu falei, não, devolve esse negócio aqui, pela madrugada, né? Vamos... Aí o duro para dormir era muito incômodo. Imagino. Muito incômodo. E o que você aprendeu, Carlos? Eu acho que assim, primeiro,
como você Aliás, lida deixa com eu só, isso. antes de você Claro. te cortar, você já tem palestra disso daí? Não. Acho que é bom você criar uma, Boa viu? ideia, Porque vou eu falar. acho que é um mega, Pode ser, boa assim, ideia. Eu nossa, não tinha pensado nisso, verdade. Não, porque geralmente quando a pessoa vem, eu dou uma olhadinha assim, e aí esse me chamou a atenção, Sim. porque é uma superação, né? E aí, desculpa eu te cortar, mas o que você aprendeu? Não, então, eu acho que assim, primeiro como você lida com as coisas. Tá. Porque imprevisto na vida sempre vai ter algum tipo de imprevisto. É quase impossível você não lidar com algum tipo de imprevisto. E alguns imprevistos, claro, são mais graves do que o outro, né? Então, como você lida com isso? Então, eu lidei com uma forma muito positiva. Era um tempo. Ah, tá. Você não viu, tipo, nossa, que Não acabou com a minha droga. vida. Ai, pô, eu podia Entendi. estar acamado lá, ficar, É né? verdade. Ah, não. Pô, e às vezes eu mantinha um pouco o físico, eu andava, né? Porque às vezes eu podia falar, não vou ficar aqui. Não, nossa, com medo abismado. Sim. E o medo, obviamente, que todo mundo tem medo, claro. A gente fala da diferença que a coragem não é a ausência do medo, né? Uhum. Mas você enfrentar, né? E claro, a gente fala, né? Você tem que ter saber seu limite, Sim, sim. né? Porque a gente fala também, às vezes, a coragem, o limite da coragem é a displicência, né? Que a gente fala que grandes acidentes aí, paraquedismo é muito comum, né? A pessoa tá, não, agora eu já pulei, sei lá, quantas mil vezes. Aí ele fala, eu não preciso mais olhar o altímetro. Meu Deus. Gente, não. Então, tudo tem o seu limite, não adianta, gente. Então, assim, a gente fala, né? Por mais. E a gente fala até muito a liderança. Pô, você tem processos mesmo, checklist? Ah, não, mas para que eu vou fazer checklist? Ah, eu sou muito. O ego fica muito alto, né? Então a gente olha os Eu aspectos, sei. né? Então acho que é você olhar cada um, como você lida com os imprevistos. Nossa. Tem pessoas que ligam de uma forma negativa, opa, é um período que está passando. E a coisa não vai ser definitiva. A não ser como, pô, podia ser pior, né? Sim, sim. Sei lá, de repente podia ser as 2 pernas amputadas, uma coisa muito mais grave. Aí não tem volta, Ai, né? meu Deus. Mas de qualquer forma, a mesma coisa, né? Até assim, olhando aqui, eu vejo até, por exemplo, meu pai, cara, ele tem hoje 92 anos, né? E ele também passou por muita coisa de superação, né? E a forma como ele lida é uma coisa impressionante também. Então você tem um espelho. É. Ah, que legal. Então, por exemplo, ele teve lá um acidente, ficou cadeirante, mas ele continuou. Vida que segue. Vida que segue, agora limitado, com a vida limitada e tal, mas continuava saindo, continuava fazendo as coisas tal, né? Enfim. Então, acho que é como você lida, porque tem gente que acaba, né, nem saindo mais de casa, né? O medo, ou enfim, que os outros vão pensar. Enfim, É verdade. né? É sempre pensando no outro, sempre né? pensando no outro, e não em você, né? É. Então, é isso, é você saber lidar com as suas emoções, que você vai ter. Você poderia ter entrado numa depressão. Sim, poderia entrar em depressão. Você não entrou em depressão? Não. Ixi, Caramba, e fui meu. em frente. Continuei, né, atendendo online, né? Atendendo? É. Ó, no hospital... Imagina, né? Seus mentorados lá, você com um apoio. Na UTI, lá na recuperação, eu fiz uma... Não. Eu fiz uma videoconferência lá dentro da UTI também. Você tá brincando. Com um troço assim, para avisar as pessoas e tal, né? Enfim, que tá tudo bem, aquela coisa toda, mas foi mais para avisar a galera lá. Mas enfim. Nossa. Mas, por isso que eu falo, é você olhar o que faz sentido para você. E para mim, sentido é, cara, vamos em frente. Eu tava, né, com o objetivo claro, eu gosto de corrida, né? Eu quero continuar, eu quero fazer a minha maratona e tal. É impressionante. A Karine veio aqui, vocês depois vão ver o episódio dela, e ela tem essa mesma visão, assim, então. A pessoa que corre, que compete, assim. Ajuda muito isso. É bem interessante. Por isso que a gente fala que, eu sempre falo da amplitude toda do líder, né? Ele tem que cuidar, né, da mente, tem que cuidar da parte física também. Ah, sim, com certeza. Porque o corpo, ainda mais você vai envelhecendo, a conta chega. Pede, né? A conta chega. Não, eu era super sedentário. Eu não tenho uma história afinal, você era um workaholic, eu era um cara. workaholic, entendeu? Eu estudava, trabalhava, estudava, era, né, direto. Nossa, meu. Eu lembro que uma vez eu tava trabalhando, eu tava agachando e rompi o menisco. Meu Deus. E eu tinha muito mais, né? Eu tinha um peso muito maior, tal. Caramba! Tinha colesterol alto, né? Hoje não tem Highlander, nada. Quase. Não, antes... Renasceu das sombras. Não, hoje não tomo remédio, né? Que legal. Enfim, então, para pressão, antes para pressão, colesterol alto. Então, acho que a atividade física sempre
benéfica, de qualquer atividade física. Né? Tem que se movimentar. Até eu brinco, eu tenho um hashtag que é mexa o esqueleto. Boa. Para pessoas sair do sofá, né? Que hoje está muito comum, né? Eu vou fazer. Quem vai fazer fim de semana? Eu vou fazer aí a maratona. Maratonar. Mas é a série, né? Não é não exato, é correr, não é né? corrida, né? Então, faça alguma atividade. Claro, não tem nada de errado nisso, mas combina com outra coisa de atividade física. Sim. E cada um tem que entender o que faz sentido para ele, qualquer atividade física. E, obviamente, a parte mental também, cuidar de alguma forma. Ler um livro, fazer uma outra língua, que te desafie. Terapia. Né? Música, pode ser, enfim, cada um que gosta, né? Eu sou psicanalista também, né? Então, eu sou a mina, vamos fazer terapia. Até você falou essa questão de ouvir. Quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, né, que na formação o professor vai te orientando, e ele falava assim, escutativa. Eu falava, gente do céu, eu não vou conseguir, né? Aquele medo de você. Aí quando você começa a atender e ouvir seus pacientes, e aí você pega coisas assim, quando você vai, né, falar com o seu paciente e tal, aí ele fala, mas eu falei isso? Tipo, não. E aí você fala, caramba, realmente você vai treinando o ouvido para você ouvir. Você colocou muito, que é um grande problema na comunicação, é falta de escutativa, porque as pessoas estão comunicando com o outro, ela já está pensando na resposta que ela quer dar. Ela nem está esperando a pessoa, né? Ela está pensando na resposta. E às vezes, inclusive, ela interrompe o que o cara está falando, no meio da conversa, o cara está falando, não terminou ainda, e ela interrompe. É horrível isso. Não, e se for um feedback, lascou, né? Não, lascou. Aí pronto. E feedback você nem fala. As pessoas, vamos fazer o feedback uma vez por ano. Como assim, gente? Feedback tem que ser contínuo. Nem me fala. De forma natural. Esse é o Carreira Consciente. Poxa. Você tem o líder dual, né? Sim. E eu tenho carreira consciente. É isso aí. São métodos, então, né? Mas o mais importante de tudo é o que você falou, que eu gosto, é o consciente. É o consciente, Que não adianta, se ele não tiver consciência do que realmente faz sentido para ele, vou dar um exemplo prático aí. Uma pessoa me contratou para fazer o quê? Quero fazer uma mudança de carreira. Ele é um funcionário público, é área de tecnologia e queria para a iniciativa privada. Mas ele não tinha consciência do que realmente queria. Então, exato. Você tem noção do que você quer para sua vida? Ele poderia ir para a iniciativa privada, só que ele continuar frustrado. Na verdade, o que ele queria ser chefe de cozinha. Nossa, eu tenho um case assim. Eu peguei uma mentoria de um rapaz que ele era veterinário, USP, ferradão, e durante o processo ele deixou para ir para a área de tecnologia. Ele foi contar. Hoje está programando, é uma coisa louca. Tem que ter essa. Por isso que eu gosto da palavra consciente, porque realmente é o que faz sentido para ele. É entender seus valores, os motivadores, para que realmente. Aí sim, né? Que a grande maioria das pessoas vão para ação. Sem saber o planejamento, sem pensar. É isso mesmo. A gente está pensando. Eu acho que talvez mais a gente está pensando menos, né? E querendo fazer mais, né? Eu falo que tem uma diferença entre você estar produtivo e ocupado. Eu estou vendo muita gente ocupada, porque muitas vezes está desalinhada com os seus valores. Então, isso seria uma carreira consciente para você? Eu acho que por isso que eu acho que consciente é uma palavra muito forte, que faz todo sentido aí. As pessoas não adianta, eu quero ser, porque a pessoa quer ou cargo, ou status, poder, dinheiro, poder, status, mas o que mais vai te agradar aí? É que eu sempre pergunto, né? O que é uma carreira consciente? Eu acho que isso. É exatamente esse caminho. E na sua trajetória, da sua carreira, de tudo isso aí, uma hora foi pouco. Você achou que você não ia ter o que falar? Mesmo, é verdade. Viu? Tá vendo? Já acabou? Já acabou, já. Ele achou que é muita coisa. Não muita coisa. Gente. Não é porque é a história da nossa vida, verdade, entendeu? O que você mudaria alguma coisa na sua carreira profissional? Sem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto é mudar a parte da liderança lá. Acho que eu perdi muitas oportunidades por isso. É tão lindo ouvir isso para os meus ouvidos. Que eu acho que poderia contribuir muito mais se eu tivesse saber gerenciar pessoas, né? Eu acho que a contribuição seria muito melhor. Acho que perdi muita oportunidade e acho que prejudiquei muita gente também, infelizmente. Com certeza. Essa parte você pula. Essa parte você pula, cara. Enfim. Senão... Mas assim, né? Enfim. É aquela história, né? Nada de errado, né? A gente tenta... É que nem pais, né? Os pais, ele nunca vai prejudicar o filho por... Né, por intenção. É muito difícil acontecer isso. Mas ele vai tentar fazer o melhor. Mas por desconhecimento, por ignorância, ele acaba prejudicando. E é engraçado, né? Isso aí, gente, tô falando assim, mas tirando toda a questão que eu vivi, mas é interessante. Eu já tentei também olhar me colocando no lugar, né? É
é uma pressão muito forte, Sim, porque você claro. tem que entregar resultado. Sem dúvida. E aí você tem as suas questões pessoais, que resume-se a boletos, né? A vida, família, essa coisa toda. E aí você tem uma equipe para lidar e você não está emocionalmente preparado para lidar com esse tipo de coisa. E aí você fala, cara, o que que eu sei? Como que eu aprendi? É na imposição. Aí você vai lá e impõe, só que não é todo mundo que vai te acatar. Vai ter sempre aqueles que vão te acatar, mas tem uns que não, que é o meu caso. Vamos deixar isso claro aqui, entendeu? Sim. Eu não sou nenhuma flor. Não, mas... Eu sempre fui uma pessoa que eu me posicionei. É isso que eu ia falar. Esse que é o ponto, Saber entendeu? posicionar. Isso eu sempre me posicionei. E hoje tá Principalmente... muita gente calada, né? Não, cara, não. Muita gente calada. Me custou, mas tudo bem. Por isso que é bom uma pessoa de fora para liderança. Porque às vezes você vai escutar muitas vezes coisas que talvez, ou ser desafiado, porque às vezes o teu liderado, a tua equipe, não vai falar o que você deveria falar. Ele fica com medo de falar. Mas eu falava. Né? Nem todo mundo tem essa coragem. Eu né? sei. E às vezes a forma que a pessoa fala também, a pessoa entra na defensiva. Né? Porque aí ela entra como forma de agressão. Então a nossa... Né, nosso Aí autopreservação tem várias coisas. já é como se fosse fechar e não estar escutando, né? Então tem formas de comunicar, por isso que a gente fala, às vezes você tem que criticar, se posicionar, e às vezes perde a oportunidade. A gente vê pessoas em reuniões que deixam de falar o que poderiam é o que mais e tem. perdem oportunidades. Você sabe, Carlos, assim, até pra gente fechar, uma das coisas que eu vejo, assim, bastante, a pessoa que mais é enganada, fora o marido traído, é o diretor e o superintendente. Verdade. Porque, assim, ele vai ser... assim, eu vi coisas do tipo indicador errado. Sim. Indicador errado E falar fala assim... nada, né? Mas, e eu assim, né? Eu na minha ingenuidade, às vezes... Gente, mas isso aqui tá errado! Sabe aquelas coisas assim? Aí a pessoa fala, cala a boca! Então, olha isso. Não, mas por que cala a boca? Você vai continuar o erro. Vai continuar. O erro vai ficar maior. Mas assim, mas aí eu tive pessoas, aí eu tive os dois lados. Aquele que, tipo, tá lá, né? Me sirvam, por favor, só quero o número e a pessoa não tem. Porque tem esses também. Sem dúvida. Mas eu tive diretores muito bons, que eles, tipo, o indicador tava errado. Eu sabia, mas não podia falar, porque, né? Senão iam me matar. E ele batia o olho e falava, não, mas isso aqui tá errado. Nossa, isso pra mim, eu falava, cara, esse é bom. Porque é um cara que tá atento no processo e ele falava, me traz esse número de novo. Que eu falo muito. Eu acho isso sensacional. Mas o que eu falo muito da liderança, primeiro é a humildade. E humildade é você reconhecer o teu erro. Tá tudo bem, ok. Tá tudo bem. E eu acho que é mais fácil até, né? Até tem um artigo, eu falo que você não precisa ser o super-herói. Não deve ser. E não deve ser. Deve. Então, é reconhecer que você é uma pessoa humana, que você não é infalível, pode cometer o erro. A questão é como que você, mais uma vez, como é que se lida com isso. Tem pessoas que não suportam isso. Na minha época de bons tempos, né? Eu dei suporte muito para superintendente, diretor, por causa dos contratos, né? E, pô, ele não tem obrigação. Apesar de ele carregar uma operação inteira nos ombros, ele não vai lembrar da cláusula X, né? E aí, era a minha parte de governança de contrato, e ele ligava pra gente, pra mim, no meu caso, que eu era mais velha da área. E aí eu falava, não, ó, o contrato a cláusula é tal, tal, tal. Ele, qual que é o impacto? O impacto é tal, tal, tal. Tem certeza? Tenho. E às vezes ele tomava a decisão baseada naquela orientação. E ok, entendeu? O que eu quero dizer é o que você falou, é ter humildade e falar assim, meu, não sei tudo, eu tenho suporte, o suporte tá aqui para isso, e ok, entendeu? Então, acho que isso que é o mais legal, assim, que a gente pode tirar de um líder de verdade, né? Por isso que eu falo, tanto empresário, executivos, líderes em geral, é ter humildade de reconhecer que ele precisa de ajuda. E ajuda profissional externo ajuda a ele realmente a identificar esses pontos cegos que a gente comentou aqui, que às vezes ele não tá nem ciente disso. Por isso que eu falo da consciência. Primeiro ele tem que saber realmente o que faz sentido para ele, para depois ajudar o outro, né? E aí Freud explica o ego. Carlos, essa câmera é sua. Opa, estamos finalizando. Legal. Deixe sua mensagem, suas redes, toda sua. Bom, eu tenho um perfil no LinkedIn, então é Carlos Roberto Borges. Por que Carlos Roberto Borges? Eu gosto mais de Carlos Borges, tá, gente? Mas assim, eu tenho muito homônimo lá. É verdade, né? Aí achei um homônimo só, Carlos Roberto Borges. Tem um homônimo ainda, mas então, dos outros, então é Carlos Roberto Borges no LinkedIn. No Instagram é Carlos Borges Business Advisors, né? Também no Instagram. E se alguém quiser contactar também pode entrar lá. Eu sempre ofereço para as pessoas, né, uma reunião, né, que é mais um diagnóstico.
Uma anamnese, bem isso, mas uma entrevista sem compromisso, para até entender o contexto que a pessoa está. Então, quem tiver interessado, eu mantenho esse presente aqui para vocês. É só realmente entrar nas minhas redes sociais e agendar um horário que vocês façam sentido. E aí, obviamente, a gente vai falar, geralmente é uma conversa online, que eu vou falar algumas coisas, eu vou desafiar muitas vezes, entender o teu e, obviamente, deixar algumas dicas aí que você pode aplicar depois. Obviamente, se fizer sentido para você, a gente vai começar uma boa jornada aí de parceria aí. É isso. Muito bem. Bem, gente, ele vai fazer com você o que fizeram com ele. Exato. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio, foi bem interessante, a gente achou realmente, né, ele falou, não tenho nada para falar, não tem, porque o mundo corporativo, o mundo de negócio, tinha mais coisa que a gente não falou, de liderança, tem muita coisa, assim, mas eu espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar, tirar aí desse episódio aprendizados, que para mim também eu tirei, e olhar para o outro lado da sombra que eu vivi também foi interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.